Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Sim, Elô. Bom, hoje a gente vai conversar um pouco sobre a motilidade do trato gastrointestinal, que é o assunto que vai cair na prova de vocês. E nós devemos começar conceituando, lembrando que o trato gastrointestinal ele vai ter como uma função abastecer todo o nosso organismo, fornecendo suprimento de água e de nutrientes para que a gente consiga atingir as nossas necessidades através da alimentação. E aí nós temos os principais processos fisiológicos, que eles são a motilidade, que vai levar o alimento da boca até o reto e vai misturar esse alimento. Nós temos a secreção, que essa secreção ela vai contribuir para a digestão desses alimentos e também da absorção deles. Temos a digestão, que vai ser a fase onde eu tenho uma degradação desses alimentos para que eu consiga absorvê-los. Por exemplo, eu tenho carboidrato, quebro ele em forma de monossacarídeo para a partir daí eu conseguir fazer a digestão dele. Eu tenho a absorção, que é quando eu faço a captação desses nutrientes, desses eletrólitos e dessa água. E por fim eu tenho a excreção, que é quando eu vou eliminar os produtos que não foram absorvidos. É uma coisa importante para vocês lembrarem que a secreção vem das glândulas salivares, que fica ali na boca. E também eu tenho secreção maior no estômago e no intestino delgado, que a gente vai conversar mais lá na frente. E em relação à absorção, a maior parte vai acontecer no intestino delgado e pouco vai acontecer no intestino grosso, principalmente ali no colo. Então, nós temos algumas estruturas da nossa parede gastrointestinal, que a gente vê isso mais em isto, mas a gente tem que relembrar que a mucosa, submucosa, muscular e a serosa. E nós temos algumas secreções que são de cada região. Por exemplo, na cavidade oral tem a secreção de saliva, no esôfago tem de muco, no estômago tem o de ácido, da pepsina e também de muco. Já no intestino delgado tem o de muco, de enzimas digestivas que vão vir lá do suco entérico, de sal e de água. E no intestino grosso eu vou ter uma secreção de muco que vai ajudar na lubrificação e na reabsorção desses líquidos e dos sais. Nós vamos ter algumas glândulas anexas, que vão ser as glândulas salivares, e também temos alguns órgãos que são anexos, como o pâncreas e o fígado. O pâncreas ele vai ali secretar suco pancreático, que vai ter enzimas digestivas e também vai ter o bicarbonato. Vai digerir principalmente os carboidratos, as proteínas, os lipídios e vai neutralizar o ácido. E já o fígado ele vai secretar os sais biliares, também bicarbonato, e nós temos como órgão anexo a vesícula biliar, que vai armazenar e concentrar a bile. Em relação ao esôfago, ele vai ser um condutor muscular que vai pegar esse alimento lá da faringe e vai levar até o estômago. Ele não tem função de digestão, também não tem secreção enzimática. Vai ter apenas uma secreção de muco que vai lubrificar e ajudar a passagem desse alimento. E essa passagem vai ser bem rápida, de cerca de 10 segundos. E eu tenho duas camadas musculares. Na camada muscular do terço superior vai ser de músculo estriado e na camada muscular inferior será de músculo liso. E eu tenho também o esfíncter esofágico superior e o esfíncter esofágico inferior. Eles vão vão controlar a entrada e o movimento do refluxo no inferior e no superior a entrada do ar. O refluxo ele pode ser causado pelo relaxamento desse esfíncter inferior. Já o estômago, ele vai ser um reservatório transitório ali de alimentos. O alimento não vai ficar ali por muito tempo, ele vai começar a sua digestão basicamente ali. Ele tem uma capacidade de expansão bem considerável, ele pode expandir de 2 a 4 litros. Para receber esse alimento, eu aumento a pressão intragástrica e eu também tenho a secreção de alguns sucos pancreáticos que vão converter esse alimento em quimo.
Uma observação bem interessante do estômago é que eu tenho uma camada de músculo oblíquo e apenas acontece no estômago para me ter uma maior força de contração. E eu vou ter algumas glândulas gástricas. E essas glândulas gástricas elas vão ser localizadas em algumas fossetas gástricas que vão entrar nessa camada mucosa e elas vão ter 4 tipos de células principais: as parietais, as células principais, as células G e as células musculosas. As células mucosas, perdão. A secreção dessas células vai cair nessas fossetas e vão para o lúmen do estômago. A única que não acontece esse trajeto é a célula G, que é a secreção da célula G, que é o hormônio da gastrina, ela vai para o sangue. Como a gente sabe agora, as células G liberam gastrina na circulação. Agora, as células parietais, elas vão liberar o fator intrínseco, que ele vai ser bem importante para a absorção da vitamina D no intestino e também do ácido. Temos as células principais, que vão liberar o pepsinogênio, que ele vai ser ativado por causa da acidez em pepsina, e também essas células mucosas, que vão liberar o muco para lubrificar esse lúmen. Já o intestino delgado é onde vai ocorrer a maior parte dos processos digestivos e de absorção. Nós temos algumas enzimas pancreáticas, que vão ser produzidas pelos próprios enterócitos, e também vamos ter a bile. Então, nós temos aí 3 enzimas diferentes: as pancreáticas, as próprias enzimas que são produzidas ali pelos enterócitos e a bile. E essa bile, relembrando, ela vai ser produzida e secretada pela vesícula biliar, onde ela fica armazenada para ser concentrada. Ele pode ser dividido em duodeno, jejunum e íleo, e eu tenho a presença de muitas vilosidades e de microvilosidades que vão aumentar a superfície de contato, formar uma borda em escova que aumentam a absorção dos alimentos, porque eu tenho uma maior área de contato, então passa maior tempo ali, então vai ter uma maior absorção. Eu tenho um revestimento epitelial por células absortivas, que são os próprios enterócitos, e eu também tenho uma secreção enzimática digestiva pelas células caliciformes, que vão secretar muco, e as células enteroendócrinas, que vão liberar hormônios como a CCK e também a secretina. Já o intestino grosso, ele pode ser dividido em seco-apêndice vermiforme ou apenas apêndice, cólon ascendente, transverso, descendente e sigmoide, além do reto e o canal anal. Tem como sua principal função a absorção ali de água e de eletrólitos e uma produção de muco para que eu consiga ter uma formação e passagem do bolo fecal. Então, em que parte do organismo ocorre a absorção de água e de eletrólitos, principalmente no intestino grosso? Guarda essa informação na cabeça de vocês. E no seu revestimento vai ser o revestimento epitelial com células absortivas, células caliciformes e células enteroendócrinas, que foram todas essas células que a gente conversou agora. Já o fígado, que é um órgão anexo, assim como o pâncreas, o fígado em si, ele é o maior órgão interno do nosso organismo. Ele tem uma grande importância. Ele tem como função a síntese de biomoléculas, ele produz e secreta bile, ele metaboliza alguns carboidratos, ele também neutraliza substâncias tóxicas, armazena alguns nutrientes na forma de glicose e também degrada moléculas, tanto endógenas como exógenas. E o fígado também faz parte do nosso sistema de plaquetas, tanto com a forma da gente avaliar nos exames. Quando pede, vamos avaliar o fígado, como é que a gente avalia? Nós avaliamos as caniculares, que é a bilirrubina direta, indireta e total, avaliamos TGO, TGP e avaliamos também o coagulograma, porque está relacionado ali ao fígado. Tanto que você for fazer uma abordagem cirúrgica, é um órgão que vai sangrar muito. Já o pâncreas, ele tem a parte endócrina e a parte exócrina. A parte endócrina vai ser as ilhotas Langerhans, que vão secretar a insulina e o glucagon. Então, tem um papel muito importante no pâncreas quando nós falamos do diabetes.
Já em relação à parte exócrina, ela vai liberar as enzimas pancreáticas que vão ajudar na digestão dos alimentos e também vai secretar uma secreção aquosa que vai ser rica em bicarbonato, que vai neutralizar o ácido que veio junto com o quimo lá do nosso estômago. Em relação à motilidade gastrointestinal, eu tenho contrações e relaxamentos dessas paredes e dos esfíncteres desse trato gastrointestinal. Tem como funções de motilidade misturar esse alimento com essas secreções, diminuir o tamanho das partículas do alimento para que eles consigam ser absorvidos e vai conduzir esse alimento por todo o trato gastrointestinal. Eu tenho músculos longitudinais que vão aumentar e vão se contrair para fazer a condução desse alimento. E já o músculo circular vai proporcionar um movimento de mistura. Eu posso ter contrações tônicas e contrações fáscicas. A contração tônica ela é a contração basal. Ele só vai estar ali tensionado. Eu não tenho a contração efetiva e nenhum relaxamento efetivo. Já a contração fáscia, ele realmente é um movimento de contrai e relaxa. Essa motilidade ela vai ser muito variada de acordo com o comportamento motor e de acordo com o segmento, de acordo com as circunstâncias do alimento que está sendo digerido. No trato gastrointestinal, eu tenho o sistema nervoso entérico, que ele vai ser específico desse trato. Eu vou ter ondas lentas, que são pequenas flutuações de potencial da membrana, mas esse potencial não é de ação, porque ele não atinge um potencial elétrico para realmente fazer essa contração e esse relaxamento. Nessa parede eu também tenho células intersticiais de Cajal, que elas vão estar localizadas nos plexos da região de marca-passo, e eles vão gerar uma atividade elétrica espontânea e faz com que ocorram essas ondas lentas. Essas ondas lentas, elas vão atingir um limiar de contração que vão permitir que o músculo fique tensionado. E esse músculo ele vai estar tensionado o tempo todo, que é a contração tônica. Caso eu tenha um estímulo mais forte que faça com que essas ondas lentas atinjam um limiar elétrico, eu posso aí gerar um potencial de ação. E quanto mais passar desse limiar, mais potencial de ação vai ser gerado. Então, quanto mais limiar, maior será a minha frequência de potencial de ação, maior será a minha força de contração e maior será a minha duração. Ou seja, eu tenho uma frequência de potencial de ação que faz com que seja mais intensa a percepção desse estímulo. O que vai causar esse estímulo? Vai ser pelo estiramento, quando eu tenho a presença do alimento, além do estiramento. Pode ser ocasionado pela acetilcolina. O sistema parasimpático ele vai fazer com que essa onda lenta atinja o seu limiar elétrico e tenha o seu potencial de ação. Então, nesse momento é que eu tenho a contração fácil, onde eu vou contrair e relaxar. Mas eu posso ter uma hiperpolarização, onde essas ondas lentas elas não atingem o limiar de contração tônica, então o músculo ele vai ficar relaxado, e quem faz essa estimulação é o sistema simpático com a noradrenalina. E uma coisa importante sobre as contrações peristálticas é que elas vão levar o alimento, elas vão empurrando ele ao longo do trato gastrointestinal, fazendo um movimento de propulsão e ele vai ser empurrado. Então, eu tenho uma contração da parte de trás do músculo e a parte da frente ele relaxa. Então, a presença do alimento que vai fazer esse controle. E esse controle, além da presença do alimento, eu vou ter interneurônios e mononeurônios, que eles podem ser excitatórios ou inibitórios, que vão inibir ou contrair esse músculo. Em relação à motilidade gástrica, eu tenho ali na região oral um relaxamento receptível
E já na região caudal e na região pilórica eu também tenho, para que eu tenha a recepção desse alimento. No estômago eu vou ter fibras oblíquas e eu vou ter camadas de músculos a mais que vão permitir que essa contração fáscica seja mais forte. Então, eu tenho esse relaxamento receptivo, que vai ser um reflexo vasovagal. É um reflexo de relaxamento quando o alimento está chegando já ali no estômago. Após o alimento chegar no estômago, eu tenho a distensão dele, porque eu causo um relaxamento na musculatura lisa, que recebe o alimento, e ele vai acomodar esse alimento da melhor forma, sem fazer contração, de forma exagerada. Então, eu tenho uma distensão do estômago, eu vou ativar mecanorreceptores que vão lá no sistema nervoso central indicar um relaxamento. E quem vai fazer isso? São as fibras vipégicas, que é a VIP, que vai ser um neuropeptídeo que vai fazer esse relaxamento do músculo liso, vai inibir as contrações nessa região e vai gerar o relaxamento. Quando eu parto para a mistura e para a digestão, eu tenho uma frequência de ondas lentas no estômago que vai ser bem baixa, de 3 a 5 por minuto. Eu tenho essas forças de contração mais fortes na região mais proximal, mais oral, e mais fracas na região caudal. Essas contrações elas vão fazer com que o alimento se misture com o suco gástrico, para que ocorra a quebra desse alimento e a mistura junto com ele, para formar o quimo, que depois ele vai lá para a região do duodeno, vai ser empurrado em direção ao piloro, e esse piloro vai relaxar e vai permitir escapes de quantidades bem pequenas desse quimo para o duodeno. Esse escape do piloro ele vai fechar e o quimo vai voltar para o estômago. E esse processo vai ser importante para que eu diminua com essas contrações e esses relaxamentos a quantidade de alimento. E como é que ocorre o esvaziamento gástrico? Vai ser controlado pela velocidade do que o alimento vai passar do estômago para o intestino. Por exemplo, quando você se alimenta muito rápido, ele vai muito rápido para o estômago, mas ele não passa tão rápido assim no intestino. E isso ocorre pelos complexos mioelétricos migratórios. Eles vão ser mediados por hormônios, como mutilina, que vão estimular esses complexos e vão fazer a contração em períodos que eu vou estar interdigestivos e vão ter uma função de remover os resíduos remanescentes que ficaram ali no estômago. São geralmente programados, então eles acontecem tendo produto remanescente ali ou não, e eles acontecem mais ou menos de cerca a cada 90 minutos e duram uns 10 minutos. Por exemplo, quando você está com a barriga roncando, esse movimento que gera esses sons e ele não vai acontecer durante a digestão. Já em relação à motilidade do intestino delgado, é onde eu vou ter a mistura de secreções duodenais, tanto vindo do pâncreas quanto da bile, que vão otimizar essa digestão. Essas secreções vão entrar em contato com o quimo lá na mucosa intestinal, que vai otimizar a absorção desses nutrientes. E esses nutrientes só conseguem ser absorvidos quando eles encostam na parede. Por isso a importância das microvilosidades, para que eu tenha uma maior área de contato. Eu tenho uma propulsão desse quimo em direção ao cólon por movimentos peristálticos, que podem ser propulsivos, ou de mistura, que podem ser segmentares. E o controle dessa motilidade do intestino delgado, ele vai ter uma frequência de ondas um pouco maior que a do estômago. Vai ser ali de 5 a 15 minutos e vai ser por uma ativação parasimpática, pela gastrina, pela CCK, pela motilina e até mesmo pela insulina.
Esses hormônios e a ativação parasimpática vão aumentar a contratilidade desse músculo intestinal. Já a estimulação simpática, com a serotonina, com o glucagon e a secretina, vão diminuir essa contratilidade do músculo intestinal. Por isso, quando você está numa situação de luta ou fuga, você ativa seu sistema nervoso simpático, aumentando a concentração de adrenalina no seu sangue. E como o intestino é um órgão muito grande, ocupa metros e metros, o seu corpo vai priorizar lançar sangue para as áreas que você, por exemplo, tem um cachorro correndo atrás de você e você precisa fugir. Nesse momento, seu sistema simpático é ativado, libera adrenalina, essa adrenalina diminui a atividade, diminui a motilidade intestinal e vai mandar sangue para as suas pernas e para os seus braços para que você consiga correr e se defender. Uma forma bem fácil de você fazer essa associação. Já a motilidade do intestino grosso vai ter uma função de misturar, amassar e lubrificar esse alimento. A maior parte da absorção já aconteceu no intestino delgado, mas ainda tem um pouquinho que vai lá para o intestino grosso, principalmente água, íons e eletrólitos. Quando o quimo ele vai sendo ressecado, ele vai formando as fezes. Por isso que a lubrificação da parede é muito importante. E quem é que faz a lubrificação dessa parede? As células caliciformes, que vão produzir o muco. E uma coisa bem interessante para vocês lembrarem é que quanto mais água tem, menos endurecido vai ser minhas fezes. E quanto maior a quantidade de fibras, eu aumento a osmolaridade de água nas minhas fezes, eu tenho uma retenção. Só que se eu tenho muitas quantidades de fibras, eu tenho uma overdose de fibras, onde eu tenho muita fibra e pouca água. Então, vai me dar um resultado contrário. Essas fezes vão ficando mais ressecadas porque eu não tenho espaço para que ocorra essa osmolaridade e essa retenção de água. E, por fim, eu tenho a excreção dessas fezes pelo reflexo da defecação. E também eu tenho contrações peristálticas que vão empurrar essas fezes para que elas saiam. Essas contrações elas acontecem em massa. Então, eu vou espremendo as fezes, empurrando ao longo de todo o intestino grosso, até chegar no canal anal. E o reflexo de defecação é um reflexo parasimpático. Eu tenho um enchimento do reto, as paredes do sigmoide e do reto vão se contrair e o esfíncter anal interno ele vai relaxar. E o controle desse esfíncter anal externo ele é voluntário, você consegue controlar. Tá dando para entender até aqui? Gente, eu não consigo ver o chat. Sim, alô. Tá, então vamos começar um pouco sobre o sistema nervoso entérico. O sistema nervoso entérico, ele vai estar localizado nas paredes do trato gastrointestinal e ele vai se comunicar com o sistema extrínseco. E quem é esse sistema, esse componente extrínseco? É o sistema nervoso autônomo, que vai ser o simpático e o parasimpático. O sistema nervoso entérico ele vai se comunicar com o sistema nervoso autônomo para que ocorra toda a sinalização. Eu vou ter nervos simpáticos que vão se originar lá no glândulo cervical superior, no celíaco, no mesentérico superior e no mesentérico inferior. Quanto mais estímulo de alimentação eu tiver, mais chance eu tenho de estimular esse sistema nervoso extrínseco, que é o autônomo, tanto simpático quanto parasimpático. Se eu tenho muito volume, eu vou estimular o parasimpático, e quando eu tenho pouco volume, o simpático vai ser estimulado ali,
e quando eu vou digerindo, ele vai ser ativado para inibir o sistema nervoso entérico. Por exemplo, quando você bate aquele almoço, aquele prato de almoço e depois daquele sono, que o seu sistema nervoso parasimpático está sendo ativado de uma forma maior do que o seu simpático. Além disso, eu tenho os reflexos vagais que vão levar as informações sensoriais de mecanorreceptores ou quimiorreceptores lá da parede do trato gastrointestinal até o sistema nervoso central. Vão levar essa informação motora aos tecidos alvos, como o músculo liso, as células secretoras e as células endócrinas. E quais são os neurotransmissores e neuromoduladores que fazem parte desse sistema nervoso entérico? Eu tenho a acetilcolina, que é de origem parasimpática, vai fazer a contração do músculo liso da parede, vai relaxar os esfínteres, vai aumentar a secreção salivar, vai aumentar a secreção gástrica e aumentar a secreção pancreática. Já a norepinefrina, que é de origem simpática, ela vai relaxar o músculo liso da parede, vai contrair os esfínteres e vai aumentar a secreção salivar. Além deles, eu tenho o VIP, que é o peptídeo intestinal vasoativo. Ele vai ser um neurônio da mucosa e do músculo liso. Eles vão causar um relaxamento desse músculo liso, vão aumentar a secreção intestinal e a secreção pancreática. Já o peptídeo liberador da gastrina, que é o GRP, ele é um neurônio da mucosa gástrica que vai aumentar a secreção da gastrina. Então, eu tenho esses 4 neurotransmissores e neuromoduladores que vão estar relacionados ao sistema nervoso entérico: a acetilcolina, norepinefrina, o VIP e a GRP. Vocês devem lembrar que a maioria dos neurônios do sistema nervoso entérico, eles vão conter mais de um neuroendócrino. Então, vão ser liberados por células neuronais. E vai ter alguns hormônios que vão estar relacionados, como a gastrina, que vai ser secretada pelas células do estômago. Para que elas sejam secretadas, eu preciso ter um estímulo do alimento, preciso ter uma distensão desse estômago e uma estimulação vagal, e ele vai agir aumentando a secreção gástrica de ácido para manter o pH ácido do estômago e converter pepsinogênio em pepsina, e vai estimular o crescimento da mucosa gástrica. Eu tenho também como hormônio a CCK, que vai ser produzida lá nas células L do duodeno e do jejum, vai ser produzida a partir de estímulos de peptídeos, aminoácidos e de ácidos graxos presentes nos alimentos, e eles vão agir aumentando a secreção pancreática, aumentando a secreção de bicarbonato pelo pâncreas, vão estimular a contração dessa vesícula biliar e vão relaxar o esfíncter de Oley, que é por onde a bile sai e vai desembocar lá no intestino. Eles também estimulam, a CCK também estimula o pâncreas exócrino e também estimula a vesícula biliar, vai inibir o esvaziamento gástrico e vai fazer com que esse quimo passe mais devagar do estômago para o intestino, para que ocorra tempo da digestão de lipídios. Além deles, eu tenho a secretina, que vai ser produzida lá nas células S do duodeno, a partir do estímulo da acidez ali do duodeno pelo ácido vindo lá do estômago. E também eu tenho o GIP, que é o peptídeo insulinotrópico dependente da glicose, que vai ser produzido lá no duodeno e no jejum, a partir de estímulos de ácidos graxos, aminoácidos e da glicose, e ele vai agir aumentando a secreção de insulina pelas células beta do pâncreas e diminuindo a secreção gástrica do ácido. E eu também tenho alguns parócrinos intestinais, que são a somatostatina,
que vai ser secretada pelas células D gastrointestinais e pelas ilhotas pancreáticas, a partir do estímulo, quando tem uma diminuição do pH, e a somatostatina vai agir inibindo a secreção de ácido pelas células parietais e também inibindo a secreção de gastrina e secretina e de GIP. Já a histamina, ela vai também ser secretada lá no estômago, ela vai estimular a secreção de ácido pelas células parietais. Essa parte deu para pegar direitinho? Podemos partir para a próxima? Elô, essa parte eu acho mais complicadinha, mas deu pra entender, sim. Ela é muito conteúdo, então tem que dar mais uma lida pra conseguir captar tudo. No resuminho, tem as tabelas falando sobre cada um, como onde é secretado, onde é produzido, qual o estímulo e o que é que causa. Então, fica melhor para visualização, para memorização, tá? Ok, Elô. Obrigada. Já em relação às secreções do trato gastrointestinal, nós temos como a primeira a secreção salivar, que vai ser produzida pelas glândulas salivares pela parota sublingual e submandibular, vai ter como função lubrificar os alimentos com o muco, além de diluir eles e fazer um tamponamento desses alimentos. Além de tudo isso, eu tenho o início da digestão dos amidos e dos lipídios pelas enzimas salivares, tanto a amilase salivar quanto a lipase lingual. E para a formação dessa saliva, pela glândula salivar, que é uma glândula exócrina, essa saliva ela vai ser secretada na boca em uma solução hipotônica, mas a primeira secreção que sai ela vai ser isotônica. Ela vai ser composta de água, de íons, amilase, lipase e vários outros compostos, mas esses são os principais. Quando ela vai passando pelos ductos, essa secreção ela vai sendo modificada porque ele tem um cotransporte de íons, de sódio e de cloreto, que eles são absorvidos em maior quantidade do que os sódios de potássio e de bicarbonato que vão ser secretados. Isso faz com que essa solução da saliva ela fique mais hipotônica nesse trajeto quando ele está passando pelos ductos. A produção é feita pela secreção primária das células acinares e eu tenho essa modificação em isotônica para hipotônica lá nos ductos da saliva, das glândulas salivares. Já em relação à secreção gástrica, só um detalhe sobre a secreção salivar é que o seu controle é feito exclusivo pelo sistema nervoso autônomo. Tanto o simpático quanto o parasimpático vão estimular. Quando eu tenho um aumento da produção salivar, eu também tenho um aumento da secreção de bicarbonato e também tenho uma contração das células mioepiteliais. E ocorre isso principalmente pelo sistema parasimpático durante uma refeição e após essa refeição. E essa secreção pelo parasimpático é maior do que a feita pelo simpático. O parasimpático, quando eu sinto um cheiro, quando eu vejo um alimento, já começa a ter uma maior secreção dessa saliva. E já o simpático, quando eu estou na sensação de medo, de desidratação e de sono, é que eu tenho um aumento dessa secreção. Em relação à secreção gástrica, vai estar relacionadas às células parentais, que vão liberar o fator incítrico e o ácido clorídrico.
As células principais vão liberar o pepsinogênio, as mucosas, o muco e também um pouco de bicarbonato, e as células G vão liberar a gastrina, que vai ser um hormônio que vai para a corrente sanguínea. Então, essa parte aqui é mais fácil. Mas, tá, Heloísa, o que é que vai fazer parte desse suco gástrico? Muco e bicarbonato, ácido e fatores intrínsecos. A histamina também vai fazer parte. Pepsinogênio e lipase, que também vão estar ali compondo para fazer a digestão de proteínas e de gorduras. E também eu vou ter as somatostatinas, que vão inibir a secreção ácida desse estômago, que vai ser estimulada a partir do próprio ácido presente no estômago. Já em relação à secreção pancreática, vai ser liberada pelo pâncreas exócrino e ele vai ter como função secretar as enzimas que são necessárias para a nossa digestão, principalmente de carboidratos, proteínas e lipídios. E quais são essas enzimas? A amilase pancreática, que vai digerir o carboidrato, a tripsina, quimiotripsina e carboxipeptidase, que vão digerir os peptídeos e as proteínas, a lipase pancreática, fosfolipase A, o colesterol hidrogelase, vão digerir os lipídios. Além de tudo isso, o pâncreas vai secretar uma secreção aquosa, que vai ter ali junto o bicarbonato, que vai ter como função neutralizar a acidez desse químico. Então, tem uma grande importância dessa secreção pancreática rica em bicarbonato, porque ela vai aumentar a solubilidade de ácidos graxos e dos sais biliares e vai otimizar o pH para chegar ali em 7, para que essas enzimas produzidas pelo próprio pâncreas consigam atuar e prevenir um dano nessa mucosa. A ativação dessas enzimas proteolíticas pancreáticas vai ser a partir do tripsinogênio, que vai ser convertido em enteroquinase para se transformar em tripsina. Essa tripsina vai converter mais tripsinogênio em tripsina e também em quimiotripsina. E essa regulação enzimática ela é feita pela CCK, que vai ser secretada lá pelas células L do duodeno, que liberam a CCK, que se liga ao receptor e vai estimular essa cascata das fosfolipase, para que eu tenha a transformação de tripsinogênio em tripsina e em quimiotripsina. Já a parte da secreção aquosa, o controle vai ser liberado lá nas células S pela liberação de secretina, que vai ligar ao receptor acoplado à proteína G, que seria a adenilciclase, a estimular essa secreção aquosa. E o principal estímulo para liberar vai ser a presença do ácido. Então, quanto mais ácido tiver presente junto com esse químico, mais secretina será liberada. Já em relação às secreções biliares, lembrando, a bile ela vai ser produzida pelo fígado e vai ser armazenada na vesícula biliar. A vesícula biliar ela não produz bile, ela apenas vai concentrá-lo, ele vai absorver água, vai absorver sódio, vai absorver cloreto e vai deixar a bile cada vez mais concentrada ali dentro dessa vesícula. E essa bile ela vai facilitar a digestão e a absorção dos lipídios. Por eles serem insolúveis, os lipídios eles vão se agrupar com a superfície bem pequena de contato, que vai dificultar a atuação de outras enzimas. Os sais biliares, eles vão emulsificar essas gorduras, fazendo com que elas se quebrem, fazendo com que elas se dividam. E essa regulação da bile, ela é feita também pela CCK. Ela vai ser controlada pelo esvaziamento gástrico, que vai estimular a secreção pancreática e também vai estimular a secreção de bile. Então, quanto mais ácidos graxos, maior será a secreção de CCK.
E quanto mais secretada será essa CK, ela vai cair na corrente sanguínea até chegar na vesícula, que vai estimular tanto a contração quanto o relaxamento do esfíncter para que a bile consiga chegar no intestino. E esses sais biliares eles vão ser formados por pigmentos biliares, por colesterol, por fosfolipídios, por água, e por isso eles vão conseguir separar esses glóbulos de gordura, que vão fazer uma reação, mesmo uma reação como se fosse um detergente, e vão ser importantes para que eu tenha uma absorção, porque eles formam as micelas. Deu para entender essa parte das secreções? Podemos partir para o processo de digestão. Sim, sim. Já em relação à digestão, o processo onde eu vou ter a degradação química dos alimentos em moléculas para serem absorvidas. Então, não é toda molécula que é absorvida. Por exemplo, o carboidrato ele não é absorvido na forma de carboidrato complexo. Ele tem que ser quebrado em monossacarídeo para, a partir disso, ele ser absorvido. Eu não consigo absorver um triglicerídeo, ele tem que ser quebrado em ácido graxo para mim conseguir absorver. Então, para que ocorra essa degradação quimicamente, quem faz isso? As enzimas. E essa absorção vai ser tanto de nutrientes, quanto de água, quanto de eletrólitos que saem do lumen intestinal e vão para o nosso sangue. E isso ocorre por meio de movimentos paracelular, que vai passar entre os enterócitos, e movimento transcelular, que vai atravessar esses enterócitos. Eu tenho uma alta capacidade do intestino delgado de absorção. E já as microvilosidades, elas vão fazer com que eu tenha uma maior área de contato para que ocorra uma maior absorção desses alimentos. Em relação à digestão de carboidratos, vai começar na boca, com a saliva. A amilase salivar vai começar a digestão do amido e vai encerrar a sua ação quando chega no estômago por causa do pH que vai inativá-la. Essa digestão dos carboidratos, ela vai continuar no intestino com a alfa-amilase pancreática e também com enzimas constitutivas dos enterócitos. E a amilase pancreática e as enzimas constituídas da parede do enterócito vão ajudar na digestão desse carboidrato. Então, quando eu pego um amido e quebro em disacarídeo, eu preciso quebrá-lo novamente em monossacarídeo para que eles sejam absorvidos. E como é que esses disacarídeos eles são quebrados? Esses disacarídeos eles vão ser quebrados por enzimas que são constitutivas da borda de escova, lá das microvilosidades, que vão conseguir quebrá-los em glicose, transformá-lo em monossacarídeo absorvível. E a absorção da glicose e da galactose vão ser absorvidas por mecanismos que vão envolver cotransportadores de sódio dependentes de proteínas ligadas ao sódio. E já a frutose ela vai ser absorvida por difusão facilitada no canal pela glute, que é a proteína que transporta a glicose. Eu posso também ter uma absorção transcelular, que vai atravessar essa membrana, e eu posso também ter uma difusão facilitada pelo canal de GLUT2, que é esse canal de transporte de glicose. Já em relação às proteínas, a digestão vai iniciar lá no estômago com a ação do pepsinogênio, que ele vai ser ativado por causa do pH ácido e vai ser transformado em pepsina. As moléculas que são absorvidas das proteínas são os aminoácidos, os disacarídeos e os tripeptídeos. Vai começar com a pepsina lá no estômago, depois ele vai lá para o intestino, onde as peptidases pancreáticas e as peptidases constitutivas da borda da escova vão atuar. No intestino delgado, eu tenho a ação das proteases
pancreáticas e da borda de escova. E eu tenho uma ativação das proteases pancreáticas no intestino delgado, para que esse tripsinogênio seja convertido lá na borda de escova em tripsina, para que essa tripsina consiga catalisar e ativar outras proenzimas que vão hidrolisar essas proteínas endógenas para que sejam absorvidas. E já essas peptidases na borda de escova, elas são a última forma de quebra e para que ocorra a absorção dessas proteínas. E a absorção vai ser, na maioria das vezes, em forma de aminoácido. E como é que vai ocorrer? Eu tenho um cotransporte secundário com o sódio vai ser a favor do gradiente e o aminoácido contra, fazendo com que eles consigam atravessar as células epiteliais lá do intestino delgado e vão para o sangue. Os dipeptídeos e os tripeptídeos, eles vão entrar em cotransporte junto com o hidrogênio. Eles vão para dentro da célula, são quebrados por peptidases e vão sair por difusão facilitada. Já em relação à digestão dos lipídios, é uma digestão e absorção mais complexa e os lipídios eles precisam ser emulsificados pela secreção da bile, por causa dos sais biliares, e com essa emulsificação dessa gordura, vai transformá-las em gotículas, que vai ser as micelas, que vai aumentar a superfície de contato. Tudo isso começa lá no estômago, com a presença da lipase lingual. A degradação no estômago ela vai ser bem baixa, porque eu não tenho emulsificantes dessa gordura ainda. Quando eu chego no intestino, é onde vai ocorrer mais ou menos ali de 70% a 95% da absorção desses lipídios. E a CCK, ela vai secretar a bile e vai inibir o esvaziamento gástrico. Então, esse alimento vai saindo mais devagar do estômago e passando mais tempo para que eu consiga ter essa absorção, porque é um sistema mais complexo. Então, os triglicerídeos, eles podem ser digeridos pela lipase lingual, gástrica ou pancreática. E essa lipase pancreática vai ser liberada lá pelo pâncreas e vai ajudar na quebra para que ocorra a absorção e eles podem ser absorvidos em forma de ácidos graxos, glicerol e colesterol. Como é que tudo isso ocorre? Os sais biliares criam a micela em volta. Essas micelas vão até a parede do enterócitos. Quando chegam dentro dos enterócitos, voltam à forma original de ácidos graxos e vão para a corrente sanguínea, para a partir daí ser distribuído por todo o organismo. Deu para entender, pessoal?